Hoje vamos aprender sobre estudo do ponto. Primeiro, precisamos saber que a geometria descritiva está baseada na dupla projeção cilíndrica ortogonal, sendo os dois planos de projeção perpendiculares entre si, ou seja, plano horizontal perpendicular ao plano vertical. Esse plano horizontal é chamado de PHP, plano horizontal de projeção, e o plano vertical de projeção. Eles são perpendiculares entre si, formam um ângulo de 90 graus. Esse sistema foi idealizado pelo matemático Gaspar Monge, que é o conhecido método mongeano. Então, o plano horizontal perpendicular ao plano vertical acaba dividindo através da linha de terra, que é a chamada LT, divide os planos em o que a gente chama de semiplanos. Então, tem um semiplano aqui, ó, do plano horizontal, semiplano aqui, plano vertical, um semiplano vertical e um outro semiplano vertical. Cada um acaba possuindo um nome. Esse aqui, por exemplo, é o chamado PHA, ou seja, plano horizontal anterior. Faltou o S aqui, que é o semiplano horizontal anterior. Já esse já seria o semiplano horizontal posterior. Esse daqui de cima, né, que já é o plano vertical, ele vai ser chamado de semiplano vertical superior. E aqui o semiplano vertical inferior. Então, quando temos dois planos de projeção perpendiculares entre si, cada semiplano está formando o que a gente chama aqui de diedro. Então, desse lado de cá eu tenho o meu primeiro diedro. Aqui do outro lado o segundo diedro, terceiro diedro e o quarto diedro. Para que o sistema possua uma representação bidimensional, é necessário fazer um giro nele. O giro do plano horizontal sobre o plano vertical. Então, ele ocorre exatamente esse giro que está sendo representado aqui, para a gente conseguir desenhar todos os objetos, pontos, linhas, no que a gente chama de épora. Esse procedimento é chamado de rebatimento. Então, eu pego o plano horizontal, giro ele, e aí ele vai rebater por cima do plano vertical, coincidir aqui, e esse procedimento a gente vai chamar ele de épora. Então, eu tenho o semiplano vertical coincidente, o plano vertical coincidente com o plano horizontal. Ou seja, semiplano vertical inferior, semiplano vertical superior, semiplano horizontal posterior, semiplano horizontal anterior, acaba coincidindo aqui na épora. Então, como eu pego aqui o semiplano horizontal posterior e ele gira aqui, ele vai coincidir com o semiplano vertical superior. Então, eu vou ter aqui, ó, SPHP coincidente com o SPVS. E aqui embaixo eu vou estar pegando esse semiplano horizontal anterior, e quando acontece o giro, ele coincide com esse semiplano vertical. Então, vou ter o SPHA coincidente com o SPVI. Isso aqui é a chamada épora. Então, resumidamente, eu peguei o que estava aqui em 3 dimensões, com o rebatimento eu cheguei em 2 dimensões, que é a épora. Agora vamos falar um pouco sobre os elementos que constituem esse método mongeano. A gente tem aqui a linha de terra, que é essa que a gente já falou aqui,
que está interseccionando os dois planos, o plano vertical e o plano horizontal, né? E que ela aqui na épra vai estar representada aqui pela linha vermelha. A gente normalmente coloca o LT, representação LT, 2 e 1. Eu vou explicar melhor depois o que significa esse 2 e 1. Temos também as linhas de chamadas, que são retas perpendiculares à linha de terra, que une as duas projeções do ponto. Essas linhas, então, tem aqui um ponto no espaço, que normalmente é representado com essa letra maiúscula e entre parênteses. E aí eu tenho as linhas de chamada, que fazem aqui encontrar as linhas de projeção, aqui no plano horizontal e no plano vertical. Então, linha de chamada são essas linhas. Tenho também os diédros, que a gente falou que também é um outro elemento, que são os espaços compreendidos entre dois semiplanos. Então, aqui esse semiplano vertical superior, o semiplano horizontal anterior, são o que a gente chama de planos de projeção. Eles vão estar projetando justamente esse ponto que está no espaço. Então, esse ponto, né, com a linha de chamada, originou aqui um outro ponto, que é a projeção dele no plano vertical. Toda vez que eu tenho um ponto projetado aqui no plano vertical, eu tenho o que a gente vai chamar de A2, né? É chamado de A porque o ponto foi identificado com A, e 2 porque está se referindo aqui ao plano vertical, que é a cota. A gente vai falar no instante disso. E esse ponto projetado no plano horizontal, eu tenho o que a gente chama aqui de A1. Então, quando falar com algum ponto, né, que tenha o número 1, vai estar se referindo a pontos que estão sendo projetados no plano horizontal. Quando falar o ponto 2, vão ser planos que vai se referir ao plano vertical. Ou seja, a gente vai ver isso repetidamente em outro momento. O afastamento vai estar sempre no plano horizontal e a cota vai estar sempre no plano vertical. Então, quando falamos de afastamento no plano horizontal, a gente vai identificar o ponto com a letra maiúscula e o número 1. E quando falarmos de cota, a gente vai identificar o ponto com a letra maiúscula, identificado também com o número 2. Ponto. Para que todo esse sistema funcione com precisão, cada ponto será fixado no espaço por coordenadas. Então, esse ponto que a gente mostrou aqui no espaço, ele está fixado por coordenadas. O que é isso? Então, eu tenho um ponto A aqui, que quando ele está representado no espaço, é colocado com esse parêntese, né? Então, o ponto A no espaço tem as coordenadas 0, 3 e 2. Cada uma significa uma coisa. O 0, por exemplo, aqui, a primeira coordenada, ela é chamada de abscissa. Ela está localizada aqui na linha de terra. Então, a gente tem aqui a linha de terra, eu tenho aqui minha abscissa, que está aqui como 0, certo? Então, a primeira coordenada do ponto é a abscissa e ela é localizada na linha de terra. Pronto. A segunda coordenada aqui é o afastamento. Então, como a gente já disse aí, o afastamento, ele se afasta da abscissa no plano horizontal. Então, no plano horizontal, o ponto, a projeção do ponto se afasta da linha de terra, né, que é o chamado afastamento. Então, o ponto 3 aqui é a minha coordenada, que é o afastamento. O afastamento, ele vai ser sempre representado, como a gente já falou aí, pela letra maiúscula, com o número 1. A terceira coordenada é a cota. A gente já falou também,
Ela se afasta aqui também da abscissa, nesse caso aqui tá subindo, e a cota vai estar sempre no plano vertical. Então, aqui, ó, no plano vertical e o afastamento aqui no plano horizontal. Então, levando essas coordenadas para essa projeção aqui, que ainda é tridimensional, a gente tem a coordenada 0, que é a abscissa, sempre na linha de terra. A gente tem o afastamento 3, então vou contar aqui 1, 2, 3, representar ele sempre como 1. E aí a gente tem a cota 2. Então, 1, 2, representado aqui com o número 2. E aí eu já tenho a projeção do ponto A. Se a gente for aqui para a linha, para a épora, essa representação ficaria como? Então, a gente tem que imaginar o quê? A gente pegando esse plano horizontal, girando sobre o plano vertical e imaginar como ele iria se representar aqui de forma 2D. Então, eu tenho uma coordenada, eu tenho uma abscissa 0, eu posso marcar o 0 aqui em qualquer lugar, vou marcar aqui, no caso um 0. E agora, eu vou marcar o afastamento 3. Então, o afastamento 3, a gente viu aqui que está no plano horizontal. Agora, lembra que quando aconteceu o rebatimento, né, o giro de 90 graus aqui do plano horizontal sobre o plano vertical, esse semiplano horizontal anterior, quando ele gira, ó, ele vai para baixo, correto? Então, se ele está girando aqui e está indo para baixo, quando eu for representar o meu afastamento 3, aqui na épora, mesmo ele sendo positivo, ele vai descer. E aí, eu vou marcar aqui 1, 2, 3, A, 1, que é afastamento. Então, toda vez que meu afastamento for positivo, ele na épora vai descer. Já a cota, que vai estar representada aí, que ela é representada pelo número 2, mas aqui também a cota conhecida que é 2 também, ela aqui está subindo. Mas entenda que o plano horizontal, quando ele girou sobre o plano vertical, nada aconteceu com o plano vertical. Ele continuou no mesmo lugar. Ou seja, quando a cota for positiva, na épora, ela vai subir. Normalmente, como a gente conhece. Uma coisa a se atentar aqui é justamente, então aqui representada como A2, é justamente entender que quando o afastamento for positivo, ele vai descer por causa desse giro, né? Então, semiplano horizontal coincide com semiplano vertical inferior. E quando a cota for positiva, ela vai subir, tá? Então, vamos dizer que essa cota aqui fosse menos 2. O que mudaria aqui? Meu afastamento positivo, certo? Então, positivo, desce. Mas quando a cota é menos 2, então ela desceria aqui, né? E a gente falou aí que o plano vertical acaba não sendo modificado nada, ela também tem que descer. Ou seja, nesse ponto aqui, 1, 2, eu marcaria a minha cota como A2, porque minha cota é negativa. Então, eu pagaria aqui e ficaria dessa forma. Então, a gente precisa sempre estar atento que o afastamento, quando positivo, desce, e a cota, quando positiva, sobe, quando negativa, desce. Então, existe uma inversão, né, de posicionamento do tradicional que a gente conhece, né? Aqui no afastamento, quando ele é positivo, desce, quando ele é negativo, sobe. Para verificação de conhecimento, para vocês perceberem se conseguiu pegar o assunto, responda os exercícios do último slide dessa aula, né, que é o PDF que está disponível no Moodle Alpha.